Pascoal, Senhor. hoje começando o programa de uma forma diferente. Amanhã o Corinthians pega o Atlético Go Diferentíssimo. na Arena Corinthians. Verdade, vamos começar com o Corinthians hoje, vocês têm certeza disso? Não, se você quiser falar se você quiser falar antes, o Ibra renovou com o Manchester United. Não, isso a gente vai falar daqui a pouco. Vamos falar com calma disso daqui a pouco. Ô, Pascoal, mas... Você tem contra o Ibrahimovic? Pascoal, Mas vamos falar um pouquinho do Corinthians. Pascoal, mais de 35 mil ingressos já vendidos contra o Atlético Go, vários desfalques. 5. Quais são os desfalques? Fala pra quem não sabe em casa. No mercado financeiro, provavelmente. O grande desfalque que o Corinthians está dando hoje é no mercado. É nos credores, porque não paga ninguém. Pascoal dá informação. Eu tô dando uma outra. Acabaram de falar. Qual é o desfalque? O desfalque são os caras que não recebem. Todas as vezes que a gente vai O que é que falar. você tá falando pra Não, mim? falando Você tá sério. descabelado você tá completamente. O que aconteceu com olha, você? Eu vou cortar o cabelo essa semana. Não, mas dá um tapa aí. Você tá parecendo o Phil Collins, cara. Cara, aqui tem conteúdo. Eu sei, tudo bem, mas é que tá feio no ar. Canhoto, não? In the air tonight. Olha, tá tudo Os desengonçado. dois zagueiros titulares não jogam. capacete A dupla de zagueiros contra a Chapecoense será mantida. O lateral esquerdo, Guilherme Arana, não joga. É uma preocupação que ele vai passar o mês de setembro inteirinho. Passou pra quem, exatamente? Corinthians. Bom, porque pensei que o senhor estava preocupado já com Deixa ele dar informação, Mala. Eu não Já disse foi dado isso. ontem. Não, mas hoje é Vai ficar hoje. parado, os dois que não sei o que não falamos, jogaram. falamos Pascoal, que não joga o Jadson. O período de... Pascoal, pode dar informação. Não, tudo bem, eu vou ficar aqui. Não. Avaliação, então, Pascoal. Dá informação, A Pascoal. avaliação Já- mostrou que o Arana fica parado por quanto tempo? 40 dias no mínimo. 40 dias no mínimo. E quando isso acontece... O que aconteceu com ele? Eu vou explicar. Quando o departamento médico diz que o jogador fica parado 40 dias no mínimo, é porque não é contratura muscular, é distensão. Né? E quem me ensinou isso é o principal médico do Corinthians, o Dr. Joaquim Grava. Ele fala, Pascoal, não tem, na medicina não tem outra. 40 dias é distensão muscular. Quando o cara ficar fora 40 dias é distensão. O resto pode ser contratura, pode ser algum probleminha que ele tenha, mas distensão 40 dias para recuperação. Não tem o Jadson ainda, que está na fase de recuperação, uma fase final de se aprimorar fisicamente para voltar ao time do Corinthians. E outra notícia que eu acho, o Corinthians perde na minha visão de todos eles, o Corinthians perde 2 jogadores fundamentais. O Arana na lateral esquerda, que no meu ver não tem, ao meu modo de ver, não tem substituto. É muita diferença entre o titular e o reserva. E muita diferença entre o Jô e o reserva dele. Não é um pouquinho, não é. Nossa, parece o Dirceu Braboleta, lembra? É muita diferença entre o Jô e o Casim, né? Agora o Casim vai poder ligar para a Inglaterra para falar para os amigos dele, vou jogar. Aí o Casim vai lá, mete É 2 gols no jogo. uma grande chance Pascoal, de ele fazer um gol contra o Atlético sem Goianiense. desmerecer ninguém. O Atlético Go é muito fraco, cara. Basta você pegar aqui a tabela. Dá para discutir. O discurso contra o Vitória era esse também. Que é fraco, a Vitória também é Vitória fraca, atropelar. Peraí. O Vitória, concordo com você. Mas o Atlético Go, gente, Não, pra mim já tá rebaixado. já tá Mas rebaixado. o tem 15 Vitória, pelo pontos. menos, já tinha vencido o Flamengo na Ilha do Urubu, já tinha derrotado o Sport na Ilha do Retiro. Tem um time mais ajeitado. O Atlético fora de casa, convenhamos, né? Bem fracotinho. Não, é fraco. Aí o Concordo, Walter Silva, vai mas lá, aí que tá. deita O e grande rola. problema, Fábio, é que o Atlético ele não entra com responsabilidade nenhuma nesse jogo. O que o Atlético fizer já tá bem feito. Eles estão contando com uma derrota. Um empate para eles é como se fosse uma vitória. E Quem? a vitória Quem que é contra o pra eles? Corinthians- Quem são eles? Quem é Nós. pra eles, meu senhor? Esse Eu cara. entendi o pra eles. Eles e nós. Eu te vi na bancada agora, não entendi. Não, Atlético Não, sim. Goianiense. Pô, mas depois daquela célebre entrevista com o Jô, histórico, que quando acabou ele falou, Jô, Faz um gol pra nós. faz um gol pra nós, guarda um pra nós amanhã, você quer que Falei pra nós. Mas enfim, o Atlético Goianiense. O empate pros caras é vitória. E a vitória em cima do Corinthians na Arena no sábado é como se fosse um título. O Atlético Goianiense não tem mais ambições do Campeonato Brasileiro, gente. Eles vão tentar roubar pontos de clubes grandes, de clubes que possam almejar alguma coisa dentro do campeonato ainda. Então, o Corinthians ele tem que tomar cuidado sim, eu concordo com o Fábio Azevedo. Você não teme as ausências? O Corinthians está desfalcado de 5 peças importantes. Pablo, Balbuena, Guilherme Arana, Romero e Jô. A dupla de zaga eu não vou discutir, Não, eu mas acho que os moleques independente vão disso, jogar Pascoal, normal. independente A minha disso. visão é que o lateral esquerdo é fraco. Vamos jogar contra o E Walter, o ele tá Casim não, fininho, hein? o Casim não tem a mesma... O Walter tá Fininho pesa fininho. 98. Tá de brincadeira, Fábio Azevedo. Ué, Tá fininho, ele tava jogando com 105. ele já teve 3 dígitos, tá Ele com tava 2 já jogando tá com fininho. 105. Tá louco. Não, perto do que ele já foi, ele tá... Tá fininho. E, Tá não bem, vai- tá e bem, já tá disse bem. que não vai renovar o contrato com o Atlético Deixa Goianiense. eu falar um negócio pra você. Eu Temporada entrevistando o passado aqui com o médico Walter. O Walter é sangue bom demais, Demais. gente finíssima.
Cara, eu vou te falar, quando você está ao lado dele, Você não percebe esses cento e tantos. você não vê o cara como um cara gordo. Pelo contrário. Pô, você dá um tapa nas costas do Walter, tô falando Carcaça, sério. é. O bicho parece lutador de vale tudo, búfalo, de MMA. E ele não tem a aparência de ser um cara gordo. Agora, quando a gente vê ele dentro de campo, é Primeiro diferente, porque viu? você compara com todos os outros jogadores hoje, que são todos muito atléticos, muito Pode ser, magros. Isso pode é uma ser. coisa de comparação. Segundo, nos uniformes. A camisa está mais Os apertada. uniformes hoje, eles desfavorecem quem tem uma pancinha. Né? E a televisão engorda, né? Não engorda não, isso é lenda. Isso é lenda. Isso é papo de Falaram que gordinho. engorda, vai. sim. Mano, como é que Isso é você papo tá? de gordinho, mano. Não vou mostrar meu abdômen porque o pessoal da diretoria tá aqui. O negócio é o seguinte, com relação ao Corinthians, Benja, o Corinthians ele pode abrir 13 pontos de vantagem para o segundo Em colocado. cima do Atlético Gol são 35. Sim, pois é. Mas o Corinthians ele pode abrir 13 pontos porque o Grêmio não joga esse final de semana. A próxima partida do Grêmio é dia 2, só de 2 de setembro, é isso? Tem um jogo adiado. Contra o esporte, Isso, que é o jogo que foi adiado, vai acontecer só no dia 2 de jogo setembro. foi adiado esse fim de semana. Então, o Corinthians Não, é ele jogo pode... dessa rodada mesmo. É, o jogo dessa rodada. Dessa rodada Com o mesmo. jogo isolado. Vai ser no dia 2 de setembro. Colocaram no dia 2 o jogo do Grêmio com o Sport. Então o Corinthians ele pode abrir 13 pontos de vantagem para o segundo colocado. É uma vantagem importante, Pascoal. Mas pode eu não, desperdiçar, com todo respeito ao Atlético Goianiense, eu não consigo ver essa perspectiva. do Seguro Atlético. morreu de velho, Pascoal. Você acha que pode surpreender? Pascoal, tem que tomar cuidado com tudo e com todos, cara. Não, mas Você não pode menosprezar ninguém. Não, mas nenhuma você não pode, não. mano, medo. pera um Menosprezar você não pode. Mas o Corinthians, se tiver um empate amanhã, pouquinho. É um fracasso. não, é uma derrota. desgraça, cara. É derrota. Time que tá pra ser campeão, esse tipo de ponto, Claro, não vai perder, pô. desperdiçar. Mas o primeiro tempo do Corinthians contra a Chapecoense, Benja, foi ruim. Foi ruim. O Corinthians ele começou a agredir a Chapecoense no segundo tempo. Quando o Corinthians começou a propor o jogo Não, o também. Corinthians jogou e aí foi mal. um jogo, Tô sentindo foi que você jogo lá está e cá. com medo Mano, do Atlético não é Goianiense medo, não é acertar. medo. O Corinthians está jogou com Mas o medo. Corinthians ele tá desfalcado e o Corinthians ele tá voltando. Ah, mas de não uma- tem elenco para ser campeão brasileiro, o Corinthians? Tem. Ah, então O Corinthians, por que ele que tá tem- lamentando Não, mas 5 peraí. desfalques? Mas peraí. Elenco é uma coisa, time é outra. O Corinthians ele tem um time muito bom de 1 a 11. Elenco já acho que falta algumas peças. Por exemplo, o Arana não joga. Quem joga, Pascoal? Moisés. Pois é, tá a pé. É só Tá esse a o pé na problema do lateral Corinthians? esquerda. Não, mas não é isso. Por exemplo, o Jô não joga. Quem joga, Pascoal? Casim. O Corinthians tá a pé nesse setor, Fábio Azevedo. Então, o Corinthians, se ele perde, por aí nós exemplo... vamos Então, cair, faltou é, planejamento. Não, não é que cair, faltou nós vamos planejamento, cair, cara. pra O Corinthians ele não tinha dinheiro. Não, O Corinthians ele Continua não não tinha dinheiro tem, pra não tem montar o dinheiro. time. Continua não tinha tem, dinheiro. mano. Mas você Quanto é que não pagou tendo no Casimiro? contrato? Vamos pra liberar. Não, mas é que Pois tá, é. Fábio. O Mas Corinthians ele contratou montou o esse Casim. time para a disputa do Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. A expectativa não era de ser campeão. Olha lá, Tá na Fábio, os cara caras que não era. conseguiram colocar o Zagallo no GC do Corinthians, dá uma olhada. Gente do céu, é um horror. Olha aqui, mano, agora, isso também demonstra uma coisa. Se o Casim é tão ruim, do jeito que vocês falam, né? Primeiro, não deveria ter contratado. Segundo, o técnico... Foi uma o missa para técnico- contratar que não pagava o Curitiba. Não, mas pagou? Não pagou, né? Não, pagou uma parte e a outra parte vai pagar depois. Tá Calma, não é parcelado. assim. O Carille, que é um parcelou cara em que a 8. gente elogia muito, ele precisa substituir o Jô por um jogador idêntico ao Jô. Ele não tem criatividade menos, suficiente para imaginar um outro esquema vai de botar o jogo. Carlinhos? Não sei. Uma outra estratégia. Você colocaria o Ou então, Carlinhos? olha, estou sem centroavante, vou jogar sem centroavante. Falso 9, não tem um falso Vou jogar 9? sem O centroavante. Danilo. Vocês O Danilo não pode exigem, jogar ainda? porque o senhor exige isso do Cuca, do coitadinho Mas do o Corinthians Cuca. já tem um padrão, que você o tá de Cuca tem brincadeira. que o Cuca tem Pera, de você tá se... questionando o Carille ele precisa agora? se adaptar, não sei o que, é o jogador. Deus, vamos tratar das opções. Se eu dou uma boa oportunidade. O Corinthians joga com o Jô, É um centroavante, Ou joga- como vocês da imprensa falam, de referência. tá, ou joga com o Poçante Casim. E o Carlinhos? Não Não tem outro podia jogador ser? no mundo? O Carlinhos... Não tem mais ninguém lá? Oi? Não tem mais ninguém lá? Calma. Carlinhos. Só o Carlinhos, o garoto da base. Terceira opção. Segunda Não, o opção. Danilo tem ficado no banco, ele não pode? No banco, acho que ele não tem condição de jogar. Ele tá mais Contra o ou menos Vitória, como- ele tava no Tava no banco. banco, mas ainda não tá no ritmo pra jogar. Mas tá ali só pra ganhar o bicho. A contusão do Danilo foi muito séria. Lembra? Ele quase Doutor amputou a Joaquim- perna. O doutor Joaquim contou pra gente aqui. que Sim, quase foi teve que amputar a seríssimo, perna. claro, tem que Contusão voltar absolutamente devagarzinho, séria. claro, não considero Agora, o Danilo. olha pro outro lado que o senhor tá falando. O Palmeiras precisa de um centroavante. Palmeiras? Contratou, ele falou agora, porque você fala o Cuca tem que se adaptar. Sim, contratou agora, 3 semanas atrás, um centroavante de 5 milhões de euros. Certo? E eu com isso? Daverson. Já tinha o William do Bigode, é ruim? Não, é bom. Ah, muito bom. Já tinha Borja, é ruim? É bom. Mas Tem o que mais que palavras, tem- Nossa, mas- pega o que eu tô- a tua não, fraca eu tô falando pergunta outra agora, coisa, eu tô falando dobra outra ela e coisa, põe no você. bolso. Eu entendi tô falando o que que você falou, que mas eu o concordo. técnico, como você prega, não pode ser refém de um esquema. Não pode. Se o Carille perdeu o seu centroavante e não tem outro,
Escolhe um que vai jogar. Quem é que vai jogar de Mude o atacante? esquema. Não, Você não pode mudar o esquema. Falou. O Rueda botou O Cuca tem de mudar, o Carille não pode mudar. Peraí, eu vou te explicar o porquê. Eu vou te explicar o porquê o Cuca tem que mudar. Mas Porque o explica- Cuca até agora, Flávio Gomes, ele não achou o time do Palmeiras. Ele não conseguiu achar o Técnico esquema não pra pode dar ser certo. refém. Se time perder do o jogador, Carille, muda. O time do Carille tá dando certo, Flávio Gomes. Se o Não sei se central- você tem acesso à internet, aí você deve ter. Dá um Não F5 tem. na tabela e vê que é o líder do Campeonato Brasileiro. Mano, Veja Rueda, os números do mano. Corinthians. O esquema do Corinthians tem dado certo, gente. O Carille Então não para pode de mudar chorar o esquema. de Pra esse desfalque. jogo Ô, meu menino. especificamente. O Rueda O Casim chegou com precisa se duas adaptar. conversas, botou o Lucas Paquetá de falso 9 e ganhou o jogo. Ô, meu menino, Para de mimimi. ele quer que 10 pontos na frente do segundo colocado, no Corinthians segundo mude o jogo turno, agora. ele quer agora estratégia de jogo. que o Carille mude o esquema quero tático. isso, Benja, Não, não é uma isso salva que de eu quero. palmas para o Flávio Gomes. Não é Quem isso que que eu achou que ele quero. foi bem? Não. O que eu quero, Tem que falar o que eu de Fórmula quero 1, é né? que é o seguinte, ou troca o jogador pelo que tem e para com essa choradeira que você Aqui ninguém tá chorando, o Carille não tá Esse chorando. aqui Desde que começou morrendo de medo. programa. Nós é. estamos com Aonde 5 chorando não, tô desfalques. analisando Precisa tomar taticamente o time. cuidado com o Atlético. Você está mano. lamentando as ausências. Não, não, Ah, você Peraí, só um minuto, peraí. Deixa eu perguntar pro Mano. Mano, você tá... Bracinho. Ô, mano, bracinho. você tá temendo o Atlético Gol amanhã? Se me imitar sem ganhar 80 A gente precisa ter cuidado, tem que ter cuidado com todo mundo. Não é assim não, entendeu? Até porque eu não sei quem apita ainda o jogo amanhã. Temos que pensar isso tudo direitinho. E nós não podemos contratar ninguém esse ano. respeito. Não vem nenhum juiz. Nenhum novo. E o Casinho? Por isso que acontece isso. Quando vai jogar Moisés e Casim vão jogar? Muito ruim, muito fraco o Casim. Muito fraco o Moisés. Eu acho que tinha de adiar esse jogo, inclusive. Porque nós estamos com 5 desfalques. O Grêmio não vai jogar, por que quem tem que jogar? Por quê? Negócio Nós temos que mudar? Vamos precisar jogar com eles. O Corinthians, ele tem uma tarefa amanhã Vai chorar, ó. teoricamente fácil. Na prática pode não ser, Pascoal. O time do Corinthians, volto a falar aqui, esse período que o Corinthians ficou parado, 2 semanas aí, fez com que o time perdesse um pouco do ritmo. Perdeu. 2 semanas, ninguém deixou a gente jogar. 13 dias ficou sem jogar, uma... Também não é tudo isso. Mas eu não entendo mais nada. Todo técnico diz que adora ter essa sequência de dias pra treinar o time, Eu não acho legal. pra dar uma melhorada. Eu não acho legal. Jogar, Numa prova de São Silvestre, o keniano toma água correndo. Ele não para. Ai, que fica numa foi cadeira. isso? Pois é, nojento. Vai de novo. Vai chorar, mano. Vai jogar com o Atlético de Goiás, tá 200 pontos na frente. Não, mas é que tá. O cidadão aqui, o Robin Hood do futebol, que fala pra defender todos os times pequenos, que você tem que tratar com Eu respeito espero que todos o os times Atlético de Goiás menores. ganhe Aí que tá. Você tá pregando desrespeito ao Atlético Goianiense. Não, eu espero Você que quer vocês- defender dos fracos. Nenhuma dos oprimidos. possibilidade do Você tá Atlético Goianiense ganhar o jogo Não, amanhã. eu tô Nenhuma. esperando, eu tô Você torcendo. vai torcer pro Atlético É Gol? evidente que eu vou torcer pro Atlético Gol, só não tô entendendo essa choradeira. vai pra São Paulo, inclusive, não? Não, não vou no jogo, imagina. Não, aliás, é mais fácil ir daqui pra Itaquera do que daqui de São Paulo. Meu, como você foto com respeito? Eu vou Pois é, e é só com o domingo, Corinthians. domingo É só com o estarei Corinthians. domingo estarei Não, na ele Rua te Javari. desafiou, ele também vai na Javari. Eu vou, inclusive, é fácil achar o Flavinho lá. Vai ter 4 da Portuguesa? Nada, a gente olha, Ele mais do nosso 3? lado ali a gente enche. Você vai no jogo amanhã? Itaquera? Ô, Fábio Estarei Azevedo. lá em Que horas que é Itaquera. o jogo amanhã? Amanhã às 7 É da noite. muito Vamos dar boa cara. tarde, que nós estamos Inclusive, recebendo o estarei Fábio fazendo Azevedo. uma- Fábio Azevedo chegou. Chegou atrasado, 1h10, 1h10, 1h10. Tá bem. Ô, Fábio Azevedo, é pra tudo isso, como o Mano falou, é pra temer tanto assim o Atlético Gol? O cara que Vai tem temer, é quase o respeitar. triplo de pontos, ele tem quase o triplo de pontos do Atlético Gol. Tá sem 5, joga em casa, com apoio de quantos mil torcedores? Você falou? Já vendeu 35 mil. Teremos Tá de mais de brinca- 40 mil. Se você tá com medo do Atlético Gol... Não, não é medo, é rapaz, não, respeito. tá com... Não é respeito. Não é Vocês não respeito, é praticam medo. peraí, vocês não praticam artes marciais. Se vocês praticassem, vocês iam saber respeitar o oponente. Não é quase o triplo, não. É mais que o triplo, né? O Atlético tá com 15 pontos, o Corinthians com 50. 3 vezes. Não, Pô. E o 50 pessoal já preocupado aumentou? aí. Ah, então tá. Se tá com 50, esquece. É evidente que eu vou Chega. torcer para o Atlético Gol. Vibra, diz, garante Flavinho. É evidente, mas isso aí não há a menor dúvida. Se jogar Corinthians e Cachorros Futebol Clube, eu vou latir na arquibancada. Entendeu? Já late naturalmente. Você não tem precisa certeza estar na disso, não? O quê? Olha a barbaridade que você tá falando, cara. Gira, bicho. Vou Se torcer só a pra torcida Corinthians, fizesse efeito, seu time não tá onde tá. Não interessa. Não. Não interessa o efeito que faz. O Interessa cheiro o não que impede. eu... Pode torcer Ô, contra, mano, eu sei que seguinte, você é anti. não, sério. Eu sei que você é sério. anti. O que você tá temendo é que o Corinthians possa perder pro Atlético Goianiense? Não, Pascoal, não tô falando sério. temendo absolutamente nada. Eu só tô pregando É que aqui o deu a respeito. entender. Você está criticando o planejamento do Corinthians. Não, Não tem não estou. reserva pro Vocês Jô, estão não tem criticando. reserva pro Arana. Vocês Agora vem estão cá, por que criticando. você não põe o tal lamentou do os Carlinhos? reservas? Os meninos não é bom? Reservas Por desse... que não põe o Carlinhos?
Aí você vai falar, porque ele é um atacante liberado. O Carlinhos, não interessa o que ele é. Então ele é bota atacante central, ele é então atacante põe o cara pra central. Por que jogar. não bota o cara? Uai, Porque o tem treinador... uma hierarquia, gente, no negócio. Hierarquia? Lógico que Hierarquia tem. do quê? Tem uma patente, por exemplo. O A Carlinhos aí tá patente. abaixo do Casinho, Pascoal. Ele Então é põe o soldado, Casinho e não o outro é reclama. coisa. Só, meu, pera, ô Pascoal, Eu colocava esse menino fácil. o mínimo que a gente espera de você O mínimo. É uma resposta. é uma resposta. Humilde. A pergunta do Flavinho Tem base. foi Tem base, extremamente pertinente. Tem base. Por que não entra Carlinhos? Porque o técnico do Corinthians entende que o Carlinhos ainda não está pronto para jogar uma partida no Campeonato Brasileiro como titular do Corinthians. Como ele entende também que o Pedrinho, que fez uma cirurgia agora para tirar as amígdalas, também não está pronto para jogar. Está fazendo Então, um se é uma período de decisão do adaptação. técnico e a gente não pode contestá-la, então estão fazendo o quê? Mas ele me perguntou Nós temos qual é a que- resposta. Eu estou dando a resposta Mas pro você senhor. tinha que dizer o seguinte. Não, é eu um não tinha que absurdo. dizer nada. O senhor acha É um que tem que ser absurdo isso. não botar o Carlinhos, porque o Casinho é ruim. E o Olha, Carlinhos é tomara bom. que o Casinho meta uns 2 gols amanhã pra queimar a língua de todo mundo aqui. Desses aqui, né? Porque eu nem acho Ó, o Casinho. brincadeira. Peraí, o Casinho fazer 2 gols amanhã, ele não tá fazendo favor pra ninguém, pra ele próprio só. Porque ele vai pegar o Atlético Goianiense e ele tem a obrigação. Poxa, uma ele grande- é bem remunerado pra isso. Ele tem uma grande chance A hora é agora. de fazer né? gol. A Uma chance grande dele é Acho o amanhã, Casinho pegando ótimo jogador. lanterna do Se fosse campeonato, assim, o time jogando em não teria casa. contratado. Por que contratou? pagou caro, hein? Isso não pagou caro porque não pagou. Mas O Casinho. por que contratou? O Casinho, tecnicamente, é um jogador fraco. Mas historicamente no futebol brasileiro, você cansa de ver jogadores trombadores, né? E o Casinho é aquele cara lá, ele é muito grande, ele é forte e tal. Aí ele chega na área, vai cotovelo pra cá, abrindo pra cá, Corinthians já a bola teve bate nele e tal. Clodô, Eto'o. Clodô, Mas Eto'o, já lembra teve do Geraldão, Clodô? né? É, que o Corinthians caiu. Caiu. Teve aí, mas- qual o último que tá lá jogando no Goiás agora? Aquele que veio lá do Gustavo. Gustavo. Não, mas deixa eu te falar. É verdade, eu não tô falando. O Casinho, tecnicamente, ele deixa a desejar. Agora, é um centroavante trombador, guerreiro, raçudo. Vai lá, ele faz os golzinhos dele. de vez em esse quando. cara Gustavo fez um gol no último final de semana. Sou O Pascoal. goleiro tirou a bola, bateu no joelho O dele e senhor entrou. ontem aqui ficou Teve culpa elogiando. nenhuma. O senhor ficou elogiando aqui ontem o treinador Carilli. Elogio sempre. Pelo fato de ele ter Elogio colocado sempre. vários garotos. Isso, contra a teve Chapecoense. coragem de botar os dois moleques na corajoso. zaga. Parabéns. Teve coragem que de botar o voluntarioso. Maicon, Mas ele está fechado homem. com o Casinho. Olha aqui. Olha lá a chavinha. Está Olha lá. fechado com o Casinho, o olha lá. Carlinhos não joga. Não, você falou não, mesmo. é isso. Que Você homem, não tem chance de garoto. incrível. Nunca ninguém fez nada disso no Por Corinthians. isso é que ele Aí tem a chance crédito de botar o tal deixar do o Carlinho no banco, de deixar o Pedrinho no banco, porque eles sabem que a hora que eles entrarem em campo, eles estarão preparados para amanhã jogar. não é a hora. Por enquanto, eles não estão só nos completamente jogadores de preparados. segundo tempo, é isso que você tá Eles não dizendo. estão prontos. O Pedrinho está ganhando massa muscular, tirou as amígdalas agora. Pergunta conta de ter ao Mano como é que algumas ganha massa infecções. muscular, pô. Tirou as Tirar amígdalas. as amígdalas da massa? Pega uma Não, faca não. aí que eu vou arrancar a minha agora. Não. Deixa o mas Pascoal terminar a frase. E o Carlinhos? O Carlinhos está sendo preparado. Não pra entrou ter- no jogo aí, outro dia jogou bem. Pax. Entrou, o Carlinhos entra às vezes, o Pedrinho também entra às Olha. vezes. Eles não estão preparados para começar uma partida, porque, para iniciar o olha. jogo. Como o Danilo não está preparado para Danilo começar não o tá. jogo. Danilo Olha não aqui. tá. Como Vamos também está falar. voltando de contusão, o Thiago não está preparado para começar. Vamos falar. É só isso, Fosse meu outro senhor. técnico, Vamos teria que dar falar chance pra português valer. claro, porque Oswaldo Pascoal está escrevendo hoje um poema. Ah, eu fui claro, não fui? Foi. Não. Parece que eu fui claro. Não. Tem dificuldade, hein? Não me pareceu Tem muito. dificuldade. Tem que Ô, dar uma palavra simples. Ô Silva Júnior, basta amanhã o Corinthians entrar jogando sério, como vem jogando todos os Mas jogos. jogou contra o Vitória, jogou sério. Então, Mas não isso está que eu- jogando bem. É isso, Jogando sério tá, só é não está isso, jogando bem. É isso que eu ia outra falar. coisa. É isso que eu ia falar. Basta jogar sério. Como o Corinthians vem jogando sério, o Corinthians não subiu no salto, o Corinthians não tá com aquele nhanhanhé. Contra o Vitória, gente, o Corinthians perdeu jogando sério. Perdeu porque, na minha opinião, o Vitória da Bahia foi bem montado aquele jogo pelo Wagner Mancini. Fez 1 a 0 no que começo do jogou, jogo, o goleiro foi muito que bem. jogou da mesma forma que o Corinthians joga. O Fernando Miguel Vitória pegou da tudo. Bahia jogou igual o Corinthians joga, gente. Tá certo? Então o Corinthians jogou sério, mas perdeu. Amanhã basta o Corinthians entrar jogando o que tá jogando. Jogando sério, Benja, o arroz com feijãozinho, assim, bem temperado, 2 a 0. Pronto. Gente, o Atlético Go. Desculpa você, torcedor do Atlético Go, mas quanto a números não há argumento, gente. O time está rebaixado. O Atlético Go já entrou no Brasileirão rebaixado. No começo do segundo Gente, o turno, Atlético né, Go, 15 eu tô- pontos aqui, ó. apenas, é. O Atlético Goianiense. Não, Pode Atlético respeito. Go. Não, porque Atlético Go. É legal. Não tô desrespeitando ninguém.
O derrotas como visitante, dá uma olhada, são 8. 8 derrotas, apesar que é o mesmo número do São Paulo, né? É outra questão. E não, por acaso, os dois estão na zona de rebaixamento. São 8 jogos. Pra você ter ideia, o Vitória da Bahia tem 4 derrotas como visitante. Qual o primeiro fora da zona de rebaixamento tem quantos pontos? O Vasco da Gama tem 25. São 10 a mais do que o... É. Do mesmo jeito que a gente diz que o O Vasco é campeão como por ter visitante, 10 ô mais Flavinho, do que o ele tem Grêmio. 6 derrotas. O Atlético de Goiás, o Atlético Goianiense não parece ter capacidade de reação. Ter de descontar 10 pontos, o segundo turno já começou, o time é fraco. E é mais fácil o segundo colocado tirar 10 pontos do primeiro do que o Teoricamente, é claro. 19º Porque, teoricamente, o tirar do segundo 20º. colocado é um bom time. Pois é. Mas Até porque esses times estão apertados ali, né? Vasco, Chapecoense, os times na 14ª, 15ª colocações, eles vão ter que começar a pontuar agora. Agora é aquela hora que a água começa a subir, O né? Atlético tá Ô, condenado. Pascoal, mas o que mais chama a atenção do time do Corinthians é isso. Joga todo jogo igual, taticamente igual, psicologicamente, Mas emocionalmente igual. Nada muda pro que- time o do que acontece Corinthians, é o seguinte. independentemente do adversário e aonde é. E uma coisa para acrescentar. Como o Corinthians Por favor. perdeu para o Vitória da Bahia jogando em casa, o Corinthians vai entrar muito mais concentrado para esse jogo contra o Atlético Goianiense, por conta de não querer decepcionar o seu torcedor. Se houve algum déficit de atenção na partida contra o Vitória, e eu acredito que não houve, eu acho que o Vitória fez uma boa marcação pelo lado do campo, inviabilizou as jogadas, triangulações do lado, que são as jogadas preferidas do Corinthians, inviabilizou os passes do Corinthians. O Corinthians errou mais de 60% de passes na partida contra o Vitória. Eu acho que os jogadores estarão mais concentrados para esse jogo diante do Atlético Goianiense. E mesmo com os desfalques, para mim o Corinthians é favorito. O Corinthians jogando direitinho, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, ganha o jogo até com uma certa tranquilidade. A gente tem visto todo final de semana o Atlético Goianiense jogar. A defesa do Atlético Goianiense é o famoso trem fantasma. Cada curva da bola um susto. Eu detesto. Um zagueiro marca o outro, né? Eu detesto números, esses negócios de... Comparativos? Não, eu e o Sei que Flavinho. você não O gosta, Flavinho eu sei. também não gosta. Scout, e quantos chutes a gol, quantos tiros de meta, quantos pode. Isso é chato pra caramba. Mas número de tabela eu acho legal pra caramba, porque é o retrato do campeonato. Os números do Corinthians são realmente impressionantes. Dá uma olhada, Pascoal. Corinthians tem o segundo melhor ataque do Brasileirão. E a defesa, dá uma olhada. Né? O Corinthians é o segundo melhor ataque, o Corinthians tem 33 gols marcados e o melhor ataque é o do Grêmio. O Corinthians, gente, tem a defesa menos vazada do Brasileirão, Fabinho. O Corinthians só levou 10 gols. E tá sem 3 titulares amanhã. Em 21 jogos, Flavinho, Não, o Corinthians três da tomou defesa. apenas 10 gols. A segunda melhor defesa, a menos vazada, é a do Santos, com 13. Também é um belo número, hein, Pascoal? Esse não, mais. 13 gols sofridos. 13. O Santos só levou 13. A gente levou 10. O Grêmio... O Corinthians levou 10, perdão. O Corinthians levou 10. No saldo de gols, o Corinthians tem 23 gols. Aí vem, olha, vitórias como mandante, o Corinthians tem 7. Vitórias como visitante, o Corinthians tem 8. Tem mais fora de casa que em casa. Derrotas como mandante, tem 1. Derrotas como visitante, nenhum. Cara, é uma coisa, é impressionante esse time do Corinthians. Sim, tem sido. Então, independentemente... É um relógio, né? Vai- O Corinthians joga contra o Atlético Gol, ou vai jogar contra o Grêmio, ou contra o Flamengo, ou contra igual, o Palmeiras, não muda. da mesma forma. Isso eu acho uma coisa interessante. Por isso que eu não acredito que o Corinthians amanhã possa perder. Então você está contradizendo o Mano. O Mano está com esse Eu temor. não estou contradizendo. com medo. Não, o Mano não falou medo. O Mano estava assim. Aí eu concordo com o Mano. Se o Corinthians entrar lixando a unha, eu falo, não, daqui a salto pouco a gente alto, faz não 1x0. Pascoal, o respeito é uma espécie em extinção. Está em extinção. Você acabou com o Mas Pascoal que eu não rego respeita todo ninguém. dia para que essa espécie ela possa ressurgir das cinzas. Porque o respeito está faltando no mundo Obrigado, em todos os mano. sentidos. Muito obrigado. E no futebol também. No Obrigado. futebol também. As pessoas precisam ter respeito para conseguir os objetivos na vida. O Corinthians ele precisa ter respeito. Mesmo que pegue o lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas o Flavinho faltou fala que é respeito o contra carro a do Vitória? Street Fighter. Ô, mano. Não faltou respeito, mas faltou bola. Mano, amanhã, quando o juiz apitar, começa o jogo, a torcida vai estar gritando é campeão. Quando o juiz apitar, Não, é nem pênalti. pode. No Nem Itaquera, pode. quando o juiz A apitar, torcida é pode pênalti. gritar é campeão, Benja, no final do jogo. No final do jogo eu acho legal, acho bacana. Que é até um incentivo pro time. Mas quando você começa a pilhar, Já cantou é campeão. no final do jogo. Agora a gente já no final cantou, do né? jogo. Depois do jogo. Então, Já no cantou, final do depois do jogo. Depois do jogo. Não, É eu perguntei diferente. pro Mano, Quando se começa o amanhã jogo, não pode fazer isso. apita, começa o jogo, a torcida vai gritar, é campeão? Não. Antes vai gritar. É igual gritar Vai o moleque com a gritar? bola rolando. Acho que vai. O Pascoal Não, falou o torcedor, nada, o não torcedor parece nada. do, torcedor do Para. Corinthians, durante o jogo, ele fala uma coisa que é verdade. O torcedor do Corinthians não gosta que fala gol antes da bola entrar.
Tem toda Outra essa, coisa que tem dá toda essa raiva, cartilha pra torcer Ó, pro Corinthians. vai por mim. Hein, tem toda essa cartilha, é isso? Ó, 20 tem segundos do cartilha. tempo. É por a isso que eu não torcida começa a torço gritar pro o Corinthians. Eu Isso é tenho, uma eu, tenho, eu tenho em casa isso. Essa tem Eu uma tenho em cartilha. casa isso. É isso? Ó, vou falar pra você, tem uma cartilha pra Pra ser torcer pro torcedor Corinthians. do Corinthians. É verdade. Uma Vamos lá, cartilha, me não é. diga quais são as Presta atenção. ordens, quais são os Durante o itens. jogo, a torcida do Corinthians não vai pode ao gritar time. gol. Não protesta. Durante o jogo, não protesta. Presta atenção aí, você corintiano. Tem essa Durante o cartilha jogo, aí, não vamos lá. protesta. Os 10 Antes mandamentos. da bola entrar, Nunca o cara vai que o torce juiz. pro Corinthians, se já ele grita temos gol, mano, Moisés. vamos pra situação, Pensa que então. o tapa, vai Vamos parar lá. lá na frente. Qual é que é essa? Qual que é o segundo? Se Não pode gritar gol antes da bola entrar. É, o Primeiro cara não cruza pode uma vai bola ao pra área time. Se no alguém escanteio, o gritar, cara... acontece o quê? Toma um pescotapa? É mesmo? É, olha só. Terceiro, jamais vai o juiz. Na minha casa isso Não dá uma ofenda quem confusão. sempre velho. te ajudou. Hã? Na minha Dá confusão casa. gritar Pô. gol. Você já gritou gol antes? Ah, Ele é, grita direto. Não, às vezes a bola vai estar gol. Puta, o Sami meu mais velho. Pai, porra, a bola nem entrou por tua causa. Aí eu se cabecei. verdade. se fizer isso na arena, Dá o zica. Dá cara zica. vira, ó, não seca, pô. E gritar é campeão antes de terminar o Também jogo, não a pode. torcida do Corinthians não grita. Puxa vida, quantas Não regras, grita. que difícil. Tem um monte de. Tem normas pra torcer pro Corinthians. Ficar Não é gritando só. olé, Tá na não é porta do fácil, estádio? Não é fácil não. Recebe o manual quando entra? Só se for contra o Palmeiras ou se for contra o São Paulo. E ó, e não tiver vista ganhando. verde Contra o também. Palmeiras Aí e São senão Paulo você não pode entra fazer na Pode arena. gritar Eu olé. sinto que o Ah, Pascoal tá. tem ido muito à arquibancada corintiana. Não, Já eu- tá por dentro gente, todo o manual. Eu passei minha vida inteira fazendo jogo de dentro do Ô, campo. bacana, Sei como é que é. bacana. Você não tinha nascido, o rapaz já era famoso. Mas apesar, Não, apesar isso é do, muito tempo, é do Flavinho estar ridicularizando a cartilha, ou pelo menos a cartilha virtual, esse tipo de comportamento, Flavinho, remete ao futebol raiz. Aquele futebol das origens. Mas é verdade, é verdade. Senão o cara fica Não só tem assim, essas ó. coisas. Vou tapar aqui pra não fazer propaganda. O cara fica assim, ó. Mas isso lá no campo do Selfiezinho, Corinthians hoje, toda hora você vê. Não. Lá no não. Corinthians hoje, Dependendo do setor, Tem nada a ver com a Aí questão. O cara faz selfie no banheiro, pô. Olha, Tem mármore lá. ó. você tava indo bem pra caramba até falar isso aí. Gente, acho uma babaquice Não é. você criticar Raiz. o cara que tá tirando selfie. Eu vou te falar. acho. Tá na eu arquibancada, vou, é pra eu torcer vou a bacana. estádio, eu vou... Você reclama com o cara? Eu, quando estou de folga, vou aos jogos. E quando eu tô com meus filhos, lógico que eu tiro, é um negócio pra guardar. Se há 20 anos atrás, 30 anos atrás tivesse isso, também iam fazer. Isso não muda nada o jeito de torcer. Muda, tem gente que O que dá faz um pênalti, falta? o cara tá com o celularzinho O dele que- filmando. E o cara vai bater pênalti, o cara Mas fica com o deixa eu te celular falar. se filmando. Você é louco. Ele foi viajar agora, a viagem dele inteira. Ele filmou. Ele ia no banheiro em Leipzig, ele filmava lá o urinol. Não é verdade. Em Alemanha, não é verdade? Não é verdade que eu fiz Verdade. isso. Sua mãe Desse adorou isso. Deixa eu te falar, você vai num show hoje, você filma. Gente, a vida Tava mudou. fazendo uma experiência antropológica. O futebol também é uma experiência antropológica. Jurassic O Park. futebol não, a vida mudou, os hábitos, alguns hábitos mudaram. O celular hoje é uma coisa que faz parte do cotidiano de todo mundo. Onde você vai, a pessoa tira uma foto, filma. Isso é ridículo falar que o cara não pode tirar uma selfie. Ô, mano, tá vendo? no Eu estádio não de futebol. gosto de torcedor que tira O quê? selfie em estádio. Mas você nem na vai hora mais do em jogo. estádio. Eu vou, inclusive, amanhã pra Olha trabalhar. só, Você vai? Não milagre. vai? Eu vou Vai, pra então torcer. Eu tô de folga, trouxa. Um dos trabalhos, outros estou de folga. Fazer o quê? Você vai Vou pra soltar torcer, aqui. então. Não, amanhã eu não posso ir. Mas deixa eu te Mas você falar. vai na Javari domingo. O rambinho de É Itaquera. ridículo esse negócio agora de querer rotular o cara porque o cara não pode ir com o celular Não é no estádio ridículo, tirar o torcedor selfie. tá no estádio pra torcer, o não que é pra tirar faz- selfie, o vai que tirar faz- A selfie gente do lado de mostrou aqui, fora. a gente O que mostrou faz- aqui. o O torcedor do Flamengo, na hora que ia bater o pênalti, aí o torcedor filmando, eu vou mostrar pra vocês. trouxa, aí. não viu o pênalti, o cara Aí perdeu. o goleiro, pum, pegou o pênalti. Tá lembrado Olha, disso? Ficou com cara de pano molhado. O que faz falta no estádio é bandeira, é a música, Batuque. é o batuque. Aqui voltou a charanga do Flamengo, é legal. Voltou a charanga jogo do Flamengo. passado. Essas coisas que fazem falta. Não é o cara jogar porque o cara tirou uma selfie. Imagina o cara lá, vai Flavinho, que torcer. tá tocando instrumento lá, o surdão. Aí, não, vou tirar uma selfie. Antes, aqui. atravessa Brincadeira. o... Ó, o cara tá com a bandeira lá, tremulando a bandeira, pra lá e pra cá, Antigamente com o cara o bambu. tirava foto. Ó, pera lá, não vou tremular a bandeira porque eu vou tirar uma selfie. Tá de Ô, brincadeira. Benja, Cara, tirava igual foto pra igual... torcer, Ô, não é pra mano, tirar você selfie. Gente, mas é um antigamente não tirava hipócrita. foto. Não é pra tirar foto. Você entra você no não Instagram tirava? do cara, é só selfie. Ô, Beija, pera um pouquinho. eu pera um vejo. pouquinho. foto. Tudo bem, eu concordo Não, que a mas gente é não deve... ridículo rotular agora. Mas tudo bem, porque mas o cara me não dou pode o tirar uma direito selfie. de- Eu tô aqui Não tô fazendo dizendo minha que não opinião, pode. eu não gosto. Me Cara, dou o cara- o direito de dizer... O cara é corintiano, mora lá em Barra do Garças, junta uma grana, pega um dinheirinho, tá bom, compra Silva, passagem, mas às é vezes vem na estrada, aí vai pra conhecer a Arena Corinthians em problema Itaquera. dele O cara é tirar corintiano foto? desde criança. Ele não pode tirar foto, Peraí, gente. pode, do lado de fora, ou quando vier o intervalo, ou quando terminar Sim, o tudo jogo. bem. Também tá no Durante os manual. 45, Tá no durante os manual. 45 manual dele. minutos não é pra tirar O que eu foto, não é pra entendo é o ficar seguinte, tirando o cara vai num jogo de futebol ou num show E é caro, hein, país? Deixa Cara, eu vir pra fazer foto. e senta lá na arquibancada ou tá lá na pista e tá lá o Paul McCartney tocando,
E o tonto, em vez de ver o Paul McCartney tocando e absorver aquela sensação e tudo mais, ele tá assim, ele tá olhando o show no celular dele. Não tem direito de achar esse cara um trouxa? Então eu vou te falar. Depois ver de novo. Então eu vou te falar. Eu quando Tem o vou, direito de achar o cara um trouxa. Você é um trouxa. Eu quando tô lá no show do Iron Maiden, que eu tô lá na plateia, eu tô lá filmando às vezes sim, porque é uma coisa que quando eu Você fui tem que guardar isso no teu coração. Não, mas Você vai ver um vídeo no YouTube. Antigamente eu guardava na memória. Hoje eu posso guardar na memória e posso guardar um pouco aqui. Claro. Tá bom, então, Ué, eu não vejo problema nenhum. Eu acho- o que eu faz acho- falta, também não. o que faz falta é a festa da arquibancada. Isso faz falta. Porque E eu não estou defendendo. a festa é uma coisa coletiva. Isso eu discuto muito aqui com a gente, vocês nunca me dão muita atenção. O futebol é um evento coletivo na arquibancada, Tá 40 mil democrático. pessoas na arena, Quando, domingo. eu sei, mas quando o cara, Sábado, perdão, quando o é. cara se fecha nisso aqui, dentro do estádio, ele deixa de participar do que Individualiza. está acontecendo. Isso é um pouco. Os caras não Mas isso ficam é questão de 90 segundo, minutos. Claro, gente. não. Tem gente que Pô, fica o tira tempo uma inteiro, foto, entendeu? cara. Tira uma Pô, mano, isso é uma foto. discussão O que é- boa. Não, Quando é que não adianta querer explicar pra esse é cara que- que não tem vergonha? Porque a gente Me a gente tem que concordar com Me diga, vocês. por favor. Sim, por senhor. favor. Diga. Eu estou lá na arena do Corinthians, seja lá onde for, Maracanã. na arena Fortaleza, ou seja lá onde for. Ah. O cara tá lá, o jogo rolando. Por que é que ele não pode tirar uma foto dele vendo o jogo? Pode. Qual é o problema? Não tô dizendo que não pode, não Qual tô é? dizendo que Isso é proibido. radical, Eu estou dizendo que tudo. eu É recomendado. acho que o cara que tá vendo o jogo no estádio, o jogo rolando ali, e o cara tá filmando ele ou o jogo rolando, é um trouxa. Eu também tenho o direito de achar o cara um trouxa. Flávio, não tem nada a você ver, filmou Flávio. a tua viagem. Flávio, a tua viagem. Você ia no banheiro, você filmava. Aquela bicicletinha que ele andou. Ó, todo Não museu, não sei o quê. compara o incomparável. Mas não é. Eu tava fazendo... Ah, não isso é sente terrível, cara. Não Olha. compare o que não é comparável. Ah, Eu tô sim. falando não tô falando de um evento. A uma lei coisa. é contra o Flavinho, estádio de a viagem futebol. é outra. Quer dizer, olha, você que tá indo pro estádio, pro Maracanã, pro Allianz Parque, pro Morumbi... Deixa o celular em casa. pra Faz a Fonte enquete Nova, aí. Faz a deixa eu te enquete. falar. Você tá com teu filho, você tá com tua mulher, não tire uma selfie, porque isso incomoda o pode, Mano e o intervalo Flavinho. pode. Incomoda. Vocês não sabem O jogo torcer rolando, por causa o jogo disso. rolando me incomoda. São os talibãs aqui do futebol. Talibã não, E se sou estiver torcedor raiz, perdendo, cara. pode no intervalo fazer uma foto, intervalo um pode, sorriso? no intervalo Ah, tá pode. rindo de quê? Sabe o que é engraçado? Aí quando os caras vão lá jogar pedra em ouro, aí eles falam, não, Aí mas você calma, quer vamos conversar. uma coisa, outra coisa, o radicalismo deles é uma Pelo coisa da contrário, outra. o radicalismo Ó, na sua visão, na minha não. É, lógico. Na O minha, cara, não. vocês estão pregando que o cara que tira uma selfie não sabe torcer. Não falei isso, eu falei Você que acabou não de é falar. recomendado, eu falei. Não Mas é não é recomendado por quê? Porque eu não acho legal. Aí, Por você. ó, A minha o que opinião, faz falta... Na minha opinião, pauta o futebol. Falta é a alegria o da que- arquibancada. o que faz é a falta- movimentação. Se o cara tá no celular, que alegria que ele vai ter. Ele não sabe Gente, é um segundo, o cara tira a foto, o cara parou de torcer, vocês estão Nada, loucos. porque aí depois que ele posta, ele fica, deixa eu ver quem curtiu. deixa eu ver. exatamente. Vou dar um refresh. E o aqui jogo pra ver se rolando curtiu. lá. Ó, tá. anota o que eu vou te falar. E me cobra um dia. Se fosse No dirigir, já dia, proibir a entrada do celular. no dia, Bloqueador. Anota, no dia que esse cidadão tiver um filho ou uma filha É. e resolver levar a um jogo de futebol, não sei pra que time ele torce, olha, eu aposto com você 1000 contra 1 que ele vai ter 4.000 selfies em um jogo só. Fazer um álbum. Ou nada. Hã? Vai fazer um álbum. Você não tira foto com os moleques do Ah, jogo. lógico que os moleques Antes de têm começar, vergonha no de intervalo. tirar, pô. Antes de começar, Jogo no da intervalo. portuguesa, os moleques têm vergonha. No intervalo Começando, pode então. e antes do jogo. Domingo, por exemplo, vou na Ou até Jaguari após com os a moleques. partida. Vou lá, Aí você vai tirar selfie. Intervalo, a gente tira uma fotinha Ah, lá no e tal. intervalo pode. Aí é legal. Aí eu quero saber o seguinte, tá Fosse que eu falei. perdendo se ele estiver sorrindo. Perdendo, a gente não tira Ó, foto. o que faz falta, bom, então vocês nunca tiram. O que faz tempo que vocês não tiram foto. Faz tempo Você que é porque ele vocês não tirou tiram foi foto. 96. Hã? 96. Mas perdeu. Não, Primeiro foi em jogo. 2013. Gol do Galo e gol do Rodrigo Foi em Fábio. 2013 contra o Corinthians. O que faz falta no futebol é isso aqui, ó. Isso faz falta.